Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje tem vídeo polêmico aqui no canal. Eu vou te contar se os teóricos da educação realmente servem para alguma coisa. Antes de mais nada, estou muito feliz com o feedback do primeiro vídeo dessa série. Eu nem sabia que tantos professores e gente que também quer ser professor assistiam aos meus vídeos. Então, como eu já estou pensando em novos vídeos para essa série, estou já arrumando uns temas e tal, deixe o seu comentário aí embaixo falando que tipo de vídeo, que assunto sobre a vida de professor você gostaria de ver no canal, que há uma boa chance desse vídeo vir parar aqui no canal. E agora vamos lá de uma vez. Nas diferentes faculdades de licenciatura que nós, professores, fazemos, a gente tem lá umas aulas que são as chamadas matérias de educação. Psicologia da educação, didática, teoria da educação, entre outras. E eu lembro que o pessoal que estudou comigo e também outros com quem eu já conversei sempre acham que essas matérias são um saco, não servem para nada e não tem nenhuma conexão com a realidade, pura perda de tempo. Na realidade, eu também acho isso. Mas eu lembro que eu gostava dessas matérias. Porque quando eu entrei na faculdade de História, o que eu realmente queria era ser professor. O gosto realmente por história mais aprofundada veio com o tempo. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio e antes disso, eu era muito bom em apresentar trabalho. E o pessoal com quem eu fazia trabalho em grupo na escola sempre falava para eu apresentar o trabalho. Eu também gostava muito de falar em público, gostava de me expressar. E aí eu fui me convencendo de que eu tinha futuro nessa vida de expor algum trabalho, ou seja, de dar uma aula. E eu achava essas aulas muito divertidas. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que não acrescentou muita coisa. Por exemplo, você vê lá na de psicologia, como que determinado pensador aí da educação, sei lá, Jean Piaget, Paulo Freire, Valon, Vygotsky, reagiria a essas situações. Aí eles falam uma situação, o aluno bateu no outro, um aluno ficou triste porque teve nota vermelha, um conflito na escola, isso, aquilo. E é umas respostas que você tem que dar totalmente artificiais, dizendo como que aquele pensador reagiria. Isso aqui geralmente é fora da realidade. É algo que não tem nada a ver com as escolas que eu trabalhei e com as escolas que você vai trabalhar. Parece até que a educação é pensada por gente que nunca deu aula e nunca vai dar aula. Isso sem falar nas dicas que eu recebia em didática, que na época eu até anotava, achava, não vou fazer isso, deve ser útil. Por exemplo, coloca o projetor em diagonal na classe. Aí quando você vai dar aula, as escolas, que muitas têm projetor já fixo na parede, enquanto que outras você tem que montar, e quando você está montando o projetor, a classe começa a conversar, começa uma certa bagunça, porque você está ali pausando a sua aula para montar um projetor. Às vezes é você mesmo que tem que se virar. Então imagina se você vai montar o projetor na diagonal, virar todas as cadeiras. Não, que pesadelo, você vai perder muito tempo com isso. Mesmo que teoricamente seja um melhor ângulo, sei lá, às vezes as coisas não são da maneira como está ali no papel. Porém, eu não fiz esse vídeo para ficar reclamando de coisas que já são óbvias para todos nós. Eu quero trazer para você coisas que realmente me ajudaram entre os teóricos da educação. Ou seja, mostrar um outro lado, como você pode aproveitar alguma coisa. Eu vou começar com um que todo mundo acha fora da realidade. Jean Piaget. Sim, Jean Piaget me ajudou. Mas vamos sair do clichê que todo mundo fala do construtivismo. Vamos pensar numa outra coisa, que é a teoria cognitiva dele. Ela é muito interessante. Para Jean Piaget, criança ou adolescente tem diferentes graus de capacidade de conhecimento. Então eu vou traduzir para você como que isso me ajudou. Digamos que até o 7º ano, mais ou menos, as crianças, elas ainda não têm uma boa capacidade de abstração. Elas estão no que o Piaget chama de operatório concreto. Ou seja, para elas, o conhecimento é concreto. O que você falou é o que está ali, pão, pão, queijo, queijo. Nela, as minhas aulas de história geralmente são mais descritivas. Eu vou descrevendo como é que são as sociedades,
eu vou descrevendo o modo de vida das pessoas, os costumes, vou descrevendo alguns fatos, uma guerra que aconteceu aqui, uma civilização que deixou de existir, porque era assim, era dessa forma. O cara ainda não tem uma abstração muito boa. Por exemplo, ele não tem ainda a manha de entender que existem diferentes pontos de vista, diferentes teorias, e todas podem estar certas à sua maneira. Não, ele quer um negócio, é assim, é assado, é assim e tal. Por isso que classe de sexto e sétimo ano, para quem eu dei aula, eu não era muito de fazer debate com eles. E nem entrar em assuntos muito políticos, porque você vai tender muito até a doutriná-los sem querer. Porque eles estão muito ainda naquela fase de é verdade, não é. Não tem a complexidade para sair de um sim ou não. Claro, eu estou falando de conhecimentos escolares, que os alunos ainda estão aprendendo e conhecendo. E existem casos e casos. Existem alunos que se desenvolvem mais rápido e outros que precisam de mais tempo. E aí, quando o cara chega no 8º ano em diante, ele começa a entrar numa fase mais de abstração. Ele começa a entender que as coisas não são assim tão simples. Uma razão levou a outra. Não, são várias razões que têm graus de influência diferentes e tem várias teorias que podem ter seu lado certo. Esse é o pensamento mais abstrato e que vai se desenvolver com o tempo até a fase adulta. Então, nesse ponto, Piaget me ajudou bastante. É algo que eu sempre levo em consideração quando eu estou trabalhando com diferentes idades. Agora, outro filósofo da educação aí que me ajudou é um cara que também eu quero mostrar para vocês que você tem que ler de tudo. Você não tem que ficar restrito a uma bolha ideológica. É um soviético, Anton Makarenko, cara comunista de tudo. Mas eu lembro até hoje, lembrei durante todos os meus anos dando aula, dos ensinamentos dele. Não dá pra dizer que ele é um teórico de fato. Ele é um cara mais da prática. Aliás, só nisso já dá a ele um crédito pra mim maior que outros que são só teóricos. A história dele é que ele dava aula numa FEBEM rural, lá na Ucrânia, na época da União Soviética. Era a chamada Colônia Gorky. Era uma escola que recebia delinquentes juvenis na área rural. Nesse lugar, o Makarenko percebeu, assim, no começo, que ninguém dava bola pra ele. Ele falava lá com os jovenzinhos lá, ladrãozinho, e os caras só queriam vandalizar a escola. Até que, com o passar do tempo, ele foi impondo, afinal ele vivia numa ditadura, que os caras tomassem a responsabilidade por tudo, até pela limpeza do local. Então, com o tempo, ele começou a atribuir aos alunos muitas responsabilidades para a conservação e para o funcionamento do dia a dia da escola. E isso, surpreendentemente, deixou os alunos muito melhores, porque eles começaram a tomar para si a escola. Eles começaram a tomar conta da escola, porque eles começaram a entender a escola como deles de fato. Um local que não fazia mais sentido para eles vandalizarem. Então eles começaram a ter uma atitude muito mais colaborativa e muito mais proativa também. E interessados e tal. Nisso eu quero dizer para você que quando você tem um projeto na sua escola, não estou querendo dizer que você, vamos implantar a União Soviética aqui na minha escola. Não é isso. Vamos separar o que é sensato e o que é coerente para a sua vida do que não é. Não precisa ser radical. Ninguém aqui mais está no operatório concreto, né, do Piaget. Então, pensa o seguinte: quando você vai fazer um projeto na escola, não imponha o seu projeto usando os alunos só para fazerem o que você quer. Torne-os responsáveis. Torne os alunos coautores do projeto. O projeto tem que ser parte deles. O projeto tem que ter a cara dos alunos. Tem que estar no rol de interesses dos alunos. É lógico que você está comandando, que você ainda é o grande líder aí do projeto. Porém, os alunos, eles também tomam parte daquilo e eles também têm influência em que tema, em como vai ser executado. E aí você vai perceber que há uma relação muito forte entre o interesse do aluno e o aproveitamento dele. E essa foi uma das lições mais valiosas que eu aprendi com os teóricos. Agora, para finalizar, eu vou te falar umas coisas muito importantes. Nunca leve esses teóricos tão ao pé da letra como uma receita de bolo. O que importa é a sua atitude. Tanto que é possível que uma aula
em fileiras, a mais tradicional possível, seja mais aberta e democrática, dependendo da sua atitude, do que uma aula em roda. Se você abrir a roda e ficar, ninguém vai falar, agora eu falo. Então, depende muito mais da sua atitude do que desses detalhes. E lembre-se que diferentes classes, diferentes situações envolvem também diferentes soluções. E como é que você vai saber isso? Aí cabe a você. Você tem que ter o instinto. Eu acredito que dar aula é uma coisa meio uma arte. Uma arte no sentido de que você tem que sentir como que está aquela classe, quando que os alunos estão prestando atenção e quando que não estão. Você tem que ter o feeling, você tem que ter o instinto. Mas para o seu bem, você tem que sempre se lembrar de que você não está sozinho. Você sempre pode perguntar aos alunos o que está faltando, por que não está indo tão bem. Mas lembre-se, se você perguntar para uma pessoa na rua qualquer, e aí, tudo bem? O cara sempre vai falar, tudo bem, e você? Então, você tem que ter uma intimidade profissional com os alunos. Você tem que ter um diálogo constante com eles. De maneira a que eles não vão te responder sempre, não, está tudo bem. E que eles vão se sentir abertos, livres, para falar o que eles acham que não está bem e o que está. Mas você vai ter que fazer uma leitura nas entrelinhas do que eles falarem. Porque supostamente você é o professor e você sabe quais são as suas estratégias para trabalhar. Uma classe mais indisciplinada, você sabe que vai exigir mais rigidez. Uma classe mais tranquila, você sabe que você pode também ser mais descontraído. São coisas simples, mas que você vai vendo no dia a dia e que não é nenhum teórico que vai te dizer. Você tem que ser o seu próprio teórico, porque é você que está vivendo a sua situação. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito agradável para vários professores. Se você gostou, deixe o seu like. Eu peço que você se inscreva aí no meu canal e divulgue o meu vídeo nas redes sociais para outros professores ou quem quer ser professor ter acesso aí aos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Então é isso aí, meus amigos, e falou!